Nós passamos agora ao estudo das hipóteses de exclusão, de suspensão e de extinção do crédito tributário. Essas hipóteses, elas estão previstas no CTN. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário estão previstas no artigo 151. As hipóteses de extinção do crédito estão no artigo 156 e de exclusão no artigo 175. Os doutrinadores, professores, costumam criar formas mnemônicas para lembrar quais são as hipóteses. As hipóteses de exclusão, nós temos duas, a isenção e a anistia. Eu costumo dizer que é o AI, mas aqui eles colocam como IA, é o AI. Então, a exclusão, isenção e anistia previstas no artigo 175 do CTN. A suspensão envolve os casos do artigo 151, que são chamados morder-limpar. Nós temos a moratória, o depósito, as reclamações e recursos, as liminares e o parcelamento. E a extinção, ela vem com a senha 1 rato e 3 pacas em 4D, porque nós temos a remissão, a transação, o pagamento antecipado, a prescrição, a compensação, a conversão em renda, a consignação em pagamento, a decadência, a decisão administrativa, a decisão judicial e a dação em pagamento. Então, estas são as hipóteses que nós passaremos a estudar. Tem algumas que são muito óbvias, então a gente vai só mencionar. Algumas que mais especificamente possuem algumas particularidades, a gente vai comentá-las. Começamos, então, pelas hipóteses de suspensão do crédito tributário. Estas hipóteses estão previstas nos artigos 151 a 155 do CTN. O que acontece? Uma vez efetuado o lançamento, e aí o sujeito passivo ele é notificado, ele pode se valer de algum desses benefícios. Quando ocorre suspensão do crédito tributário, na verdade, fica suspensa a exigibilidade, ou seja, enquanto o crédito estiver protegido por uma causa de suspensão, o fisco ele não pode ingressar com execução fiscal, ele tem que esperar, certo? Essa é a suspensão, fica suspenso enquanto cumprindo ali a situação prevista no artigo 151, e aí neste período o fisco não pode exigir o cumprimento da obrigação tributária, o fisco não pode ingressar com execução fiscal. Nós temos, dentre as causas previstas, as do artigo 151, que diz: suspendem a exigibilidade do crédito tributário, a moratória, o depósito do seu montante integral, as reclamações e os recursos, concessão de medida liminar e mandado de segurança em outras ações judiciais e o parcelamento. Lembrando que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias, consoante disciplinado no parágrafo único do artigo 151. Então, em que pese fica suspensa a exigibilidade, as obrigações acessórias devem ser cumpridas. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre aquelas situações, essas causas de suspensão, a iniciar pela moratória, que está prevista nos artigos 152 a 155. Vejam, gente, primeiro, essa suspensão do crédito tributário ela é temporária. Depois de um tempo, ela deixa de ser suspensa e passa a ser exigível novamente. Durante um período, ela fica suspensa. Durante este período, o fisco não pode exigir o crédito tributário. Nossa primeira situação é a moratória. O que é a moratória, gente? A moratória nada mais é do que uma dilatação legal de pagamento do tributo. Ela, segundo o professor Arada, a moratória outra coisa não é, senão a dilação do prazo de pagamento de tributo com base na lei. Na verdade, eu vou aumentar o prazo de pagamento do tributo. O professor Ricardo Lobo Torres diz que a moratória é o alargamento dos prazos para cumprimento das obrigações tributárias. Geralmente, esta moratória é concedida por lei ordinária, permitindo que o sujeito passivo pague o tributo em cota única ou parcelada,
mas de modo prorrogado, ok? Então, nós precisamos apenas de uma lei ordinária, dizendo lá da moratória. Diferente do parcelamento que exige lei específica, a moratória não exige lei específica. O que é a moratória? Neste ano que tivemos pandemia, nós tivemos lei concedendo moratória. Vem lá uma lei e diz assim: o tributo que deveria ser pago em março está prorrogado o pagamento para outubro. Isso é moratória. Eu alargo o prazo de pagamento. E ele pode ser em cota única ou parcelada. Pode dizer assim: o pagamento do tributo que deveria ser feito em maio vai poder ser pago em 3 parcelas em setembro, outubro e novembro. Então, essa é a moratória. É quando você alarga o prazo de pagamento. Esta moratória, gente, ela pode ser concedida em caráter geral e em caráter individual. A moratória em caráter individual, também chamada de moratória específica, é aquela concedida por lei, emanada da pessoa jurídica competente para instituir o tributo, e ela beneficia pessoas que preencherem determinados requisitos, cujo direito será reconhecido por despacho da autoridade administrativa competente. Vamos lá, o que seria essa moratória? Digamos que vem vem lá a lei e diz assim: os microempresários, microempresas e empresas de pequeno porte deveriam pagar o tributo X no mês de maio, farão o pagamento no mês de outubro. E aí a pessoa, né, o empresário, ele vai lá no fisco, ele demonstra que cumpriu os requisitos, ele mostra lá, ou essa seria mais geral, mas individual, vamos lá de novo. Digamos que vem uma moratória dizendo: as pessoas que devem recolher o tributo X, que deveriam recolher o tributo X no mês de maio, a receberem e que recebem menos de 5 salários mínimos, poderão pagar o tributo em outubro. E a pessoa vai lá no fisco, ela comprova que ela recebe menos de 5 salários mínimos, e aí a autoridade administrativa, por despacho, concede a moratória. Então, esta seria a moratória em caráter individual. Ela é concedida para aqueles que preenchem determinados requisitos. Isso, quem tem MEI, por conta da pandemia, teve ali a moratória com possibilidade de parcelamento. Tayla, obrigada por lembrar. Eles fizeram essa moratória. Ó, Tayla está trazendo ali. Quem tem MEI deveria ter pago abril, maio e junho. Foi concedida a moratória, passou o prazo para outubro, novembro e dezembro. Isso é moratória tributária, tá vendo? Então, é fácil de lembrar. Esse ano nós tivemos várias situações de concessão de moratória. A do imposto de renda é outra situação, daí foi em caráter geral, porque em vez de entregar a declaração de imposto de renda em 30 de abril, eles passaram para 30 de junho. Então, houve um alargamento no prazo de entrega da declaração, né, do recolhimento do imposto de renda. Ok? Essa é uma moratória pode ser em caráter individual e em caráter geral, né, para todo mundo, que foi o caso lá do imposto de renda. Em caráter geral, gente, moratória em caráter geral é aquela concedida por lei, emanada pela pessoa jurídica competente a instituir o tributo, e ela protege uma generalidade de sujeitos passivos. E aqui não precisa de despacho. Lembra, quando prorrogou o imposto de renda, prorrogou para todo mundo. Não precisava ir lá comprovar requisitos. Não. Então, foi uma moratória em caráter geral. Nesta moratória em caráter geral, nós temos dois tipos. Nós temos a moratória autônoma e a moratória heterônoma. Vocês lembram da isenção heterônoma que a gente começou lá no comecinho? É o mesmo conceito que para moratória. A moratória autônoma, que é a regra, que é o que deve ocorrer, é quando ela é concedida porque tem competência para instituir o tributo. Por exemplo, o município tem competência para instituir moratória do IPTU. O Estado tem competência para instituir uma moratória de ICMS. A União tem competência para instituir a moratória do IPI. Então, vejam, cada uma com o seu tributo. É a moratória autônoma que é a regra.
existe a possibilidade da moratória heterônoma. O que é a moratória heterônoma? É aquela que é concedida por um ente que não possui competência para instituir o tributo. No caso, pela União, quanto aos tributos de competência dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Só que a União ela vai poder conceder a moratória, só que ela tem que cumprir o requisito. Qual seria? Quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal e às obrigações de direito privado. Então, vejam, esta moratória heterônoma ela é condicional, uma vez que para a União conceder moratória para tributos dos estados, Distrito Federal e municípios, ela deve conceder simultaneamente moratória dos próprios tributos federais e de suas obrigações de direito privado. Com esta exigência, gente, o Instituto é quase improvável, tá? Porque a União já não vai querer fazer moratória dos seus tributos e de suas obrigações de direito privado. Mas existe essa possibilidade em que pese toda a controvérsia que existe na justiça sobre a questão da heterônoma, que é a mesma que existe lá no caso da isenção heterônoma, enfim, ela está prevista em lei. Ainda, o parágrafo único, ele traz a possibilidade de concessão, né, de moratória total ou parcial. Diz o parágrafo único: a lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade a determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que é expedido, ou a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos. Aqui, neste parágrafo único, ela pode ser concedida em caráter individual ou geral. Por exemplo, uma região, enfim, uma base territorial ou parte do território, por exemplo, uma moratória restrita a determinada região atingida por calamidade pública. Então, vejam, é possível que ela fique restrita. Uma cidade foi destruída por um vendaval. Pode ser concedida moratória para aquela região, ok? Então, total ou parcial, individual, geral. E o artigo 153, ele traz ali os requisitos da moratória. Então, diz que a lei que concede a moratória deve conter o prazo de duração, né, que nem a Tayla trouxe ali, que era abril, maio, junho, outubro, novembro, dezembro. As condições da concessão, se for em caráter individual, os tributos a que se aplica, número de prestações, vencimentos, garantias a serem fornecidas. Então, tudo isso tem que vir na lei que concede a moratória para ficar bem especificado a questão. No artigo 154, nós temos a questão de que a moratória ela somente abrange os créditos definitivamente constituídos, ou pelo menos cujo lançamento já tenha sido iniciado, tá? E no artigo 155, a moratória ela não gera direito adquirido, tá? Ela pode ser revista, ela pode ser revogada. Então, concessão de moratória em caráter individual, ela será revogada de ofício sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer ou cumprir os requisitos que levaram à concessão do favor. E aí cobra-se o crédito acrescido de juros de mora, né? Com penalidade ou sem penalidade, enfim, né? Dependendo da situação. Com penalidade se houve dolo ou simulação. Sem penalidade se não houve dolo nem simulação, se for por alguma outra situação. Então vejam, você vai lá, a pessoa vai lá, diz que, no exemplo que eu mencionei anteriormente, diz que recebe menos de 5 salários mínimos e o fisco depois descobre que recebe mais. Então pode revogar de ofício a moratória que foi concedida. Ok? Então a moratória, vejam, não envolve tantas questões, só as questões mais discutíveis em relação à moratória heterônoma mesmo. Temos também só um cuidado, que a moratória ela não se confunde com parcelamento. Vejam, a moratória é um alargamento do prazo. O parcelamento, você tem o crédito, você deve o crédito tributário e você já venceu o pagamento, você não fez o pagamento, você vai lá e parcela a sua dívida. Então, o parcelamento,
ele se aplica a tributos já vencidos e cujo débito já está acrescido de multa, juros e correção. A moratória é antes, ele prorroga o prazo. Em vez de você pagar em maio, você paga em novembro. O parcelamento venceu em maio, se deve, aí você vai lá pedir para parcelar aquele débito. Não confundir moratória com parcelamento. A segunda hipótese de suspensão é o depósito do seu montante integral. Bom, isso aqui não precisa muitas digressões, né? O depósito é um ato voluntário do sujeito passivo que pretende suspender a exigibilidade do crédito. Então, ele vai lá em juízo, deposita, e aí, se ele quiser discutir a ação, ele discute a ação. Enquanto estiver discutindo, havendo o depósito, não pode o fisco ingressar com a execução fiscal. Então, é uma forma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A súmula 112 do STJ, ela diz que esse depósito deve ser integral e em dinheiro, ou seja, envolve o tributo, os juros e a multa. E aí, se o sujeito passivo ganhar a ação, ele pega de volta o que ele depositou. Se ele perder, o valor será convertido em renda em favor da Fazenda Pública. E aí a gente vai ver que esta conversão em renda é causa de extinção do crédito. Então, veja, o depósito do montante integral, enquanto está discutindo, suspende a exigibilidade. Quando o sujeito passivo perde a ação e aquele valor é convertido em renda em favor da Fazenda Pública, a conversão em renda é causa de extinção do crédito tributário, ok? Então, uma situação ali diferenciada. Também é causa de extinção as reclamações e os recursos administrativos. Então, quando é apresentada uma reclamação, por exemplo, você recebe uma notificação de lançamento e você realiza uma impugnação. Enquanto estiver discutindo a impugnação, fica suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Tá? Não pode o fisco, enquanto está ali, enquanto perdurar a discussão administrativa, tanto em grau de impugnação quanto em grau de recurso, não pode ingressar com a execução fiscal. Okay? Então, o fisco, tanto havendo impugnação, tanto estando pendente o julgamento ali da impugnação, quanto estando pendente o recurso, o fisco ele não pode ingressar com a execução fiscal. Uma coisa importante de mencionar é que os tributos que estão suspensos, que a exigibilidade esteja suspensa, permite ao contribuinte a emissão da certidão positiva com efeitos de negativo. A certidão negativa de débitos é quando você não tem débito com o fisco e ele te dá a certidão negativa. Quando você tem um débito, mas este débito está suspenso, você recebe uma certidão positiva dizendo que você tem o débito, mas o efeito dela é negativo porque você não está devendo. Você está suspenso, está questionando, ou está parcelando, ou está no período de moratória, enfim, não pode ser exigido. Então, você recebe a certidão positiva com efeito de negativo. Se você deve, você recebe certidão positiva e aí você é devedor do fisco, certo? Então, as reclamações e os recursos também são formas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, imagine um fiscal lavrou um auto de infração, ele realizou o lançamento e ele pode ser impugnado. Enquanto estiver discutindo ali, a autoridade competente não pode instaurar a execução fiscal, ok? Temos também como causa de suspensão a concessão de medida liminar, e essa medida liminar pode ser concedida em mandado de segurança, mas também pode ser concedida em outras ações, em outras espécies de ação judicial, e aí, nas outras ações, tanto a liminar quanto a tutela antecipada. Então, imaginem que o sujeito ingressa com mandado de segurança ou ingressa com outras ações. Nesse caso, o juiz concedendo a medida liminar ou concedendo a tutela das outras ações, suspende a exigibilidade do crédito tributário. Então, fica ali suspenso e aí a autoridade fiscal ela fica impedida
de efetivar a execução fiscal. Vamos discutir primeiro lá o mandado de segurança ou ação judicial, e aí depois, quando decidido, pode executar ou não, pode cobrar ou não. Mas, por enquanto, o mandado de segurança ou a ação judicial ela vai ser cabível quando a autoridade pública agir com ilegalidade ou abuso de direito. E aí a pessoa pode ingressar com ação questionando. Por fim, nós temos o parcelamento, que é o ato de dividir em parcelas o débito. O parcelamento ele será concedido na forma e condição de lei. Aí parcelamento precisa de lei específica, ok? O parcelamento ele não exclui incidência de juros e multas, a não ser que exista uma lei específica em contrário, dizendo que exclui, senão não exclui. Parcelamento fica suspenso, suspende a exigibilidade até o pagamento da última prestação. Então, você vai pagando as prestações, enquanto pagando as prestações não pode iniciar execução fiscal. Não sendo cumprido o parcelamento, total ou parcialmente, cessa a suspensão e poderá ser cobrado judicialmente o crédito tributário. Ok? Então, essas as nossas hipóteses de suspensão do crédito tributário. Tá? Suspenso temporariamente a possibilidade do fisco exigir o cumprimento, né, da obrigação, o pagamento do crédito tributário. Ok? E aí, quais são os efeitos da suspensão? Bloqueia o ajuizamento da execução, já que não pode cobrar. Suspende a contagem do prazo prescricional e impede a iniciação de contagem. Só que ele não dispensa o cumprimento da obrigação acessória. Nós já vimos no parágrafo único do artigo 151 que tem que cumprir a obrigação acessória. Certo? Nós passamos para as causas de exclusão. As hipóteses de exclusão são apenas duas, a anistia e a isenção. Então, neste caso, o sujeito passivo pode estar excluído do alcance da lei tributária. Então, afasta-se a possibilidade da Fazenda Pública exigir o tributo do sujeito passivo. Então, a exclusão do crédito tributário, ela ocorre por meio da isenção e da anistia, conforme previsto no artigo 175, e consiste na inviabilidade de sua constituição, ou seja, são situações em que, mesmo ocorrido o fato gerador e obrigação tributária, não haverá lançamento e, consequentemente, não haverá o crédito tributário, ok? De acordo com a legislação, então, a isenção, ela está prevista ali no artigo 175, inciso 1, e nos artigos 176 a 179 do CTN. Hipótese em que a incidência tributária não alcança determinadas pessoas. Vocês já apresentaram, inclusive nos trabalhos de imunidade, a diferença com isenção, certo? A isenção ela vai ser concedida por lei infraconstitucional, ela pode ser concedida de forma geral e ela pode ser concedida de forma específica, ou seja, de forma pessoal. Ela é concedida em caráter geral, quando o benefício atinge generalidade dos sujeitos passivos, independente de comprovação de qualquer requisito. Já a isenção em caráter individual decorre da previsão de que a pessoa cumpra determinados requisitos, ok? E aí depende de pedido e de comprovação junto à administração tributária, conforme estabelecido no artigo 179 do CTN, ok? Então, a isenção é um obstáculo ali à tributação, não incide a norma tributária. Na verdade, ocorre o fato gerador, mas a lei estabelece a isenção naquela situação. Ela pode se dar de alguma... Essa isenção, ela pode, enfim, atingir determinadas situações. Pode ser uma isenção espacial, por exemplo, quando ela afasta a possibilidade de incidência da lei tributária em determinada região. Por exemplo, isenção de IPI para a região norte. Pode ser temporal, então fica isento por um determinado tempo. Pode ser pessoal,
Por exemplo, isenção de IPI para deficientes. E vem, tem uma isenção. A gente teve no estado agora, em razão da pandemia, determinadas isenções de ICMS para aqueles produtos que serviriam de combate ao coronavírus. Então, tivemos algumas isenções nesse sentido, estabelecendo um produto específico. Material, então, de novo, uma isenção em relação a bens, a objetos. Né? Como que eu falei agora, a isenção do ICMS para aqueles produtos relacionados ao combate ao coronavírus. De novo, aqui só o artigo 179, estabelecendo a isenção quando não for geral, for concedida em caráter pessoal, ela é efetivada por despacho da autoridade administrativa, porque o interessado tem que ir lá, comprovar que preenche os requisitos, e aí a autoridade administrativa concede. Falamos que a isenção ela pode ser condicionada, quando tem que preencher determinados requisitos, a incondicionada, quando ela é concedida de forma geral. Ela pode ser estipulada por prazo certo, então vem lá e diz, por 6 meses, e ela pode ser por prazo indeterminado. Então, uma lei lá e diz, fica isento os produtos de combate ao coronavírus. Ninguém sabe quando vai acabar. Quando acabar, pode ser revogada a lei. Então, de novo, a concessão de isenção não importa na dispensa de cumprimento das obrigações acessórias, tá? Então, microempresas dispensadas de RPJ devem realizar escrituração contábil, tá? E a isenção, em regra, não é extensiva às taxas e a tributos instituídos posteriormente à sua instituição, à sua concessão. Só relembrando, nós já vimos isso em relação à revogação da lei isentiva do artigo 178, salvo-se, então, a isenção, salvo-se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, observado o disposto no inciso 3 do artigo 104. Tá? Então, se não for por prazo certo e pelo cumprimento de determinados requisitos, pode ser revogada a qualquer momento, ok? Nós já estudamos isso anteriormente, lá quando estudamos o artigo 178 da lei. E a segunda hipótese é a anistia. A anistia, então, é um benefício, está prevista nos artigos 180 e 182. Ela corresponde a um benefício estipulado em lei que exclui a possibilidade de o contribuinte ter que pagar penalidades pecuniárias devidas por irregularidades no pagamento de sua obrigação. Vejam, a anistia significa dispensa de penalidade. Tá? Com a concessão da anistia, o tributo ele continua sendo devido, mas a anistia extingue a aplicação das penalidades. Eu trouxe um exemplo para vocês aqui de uma lei da Prefeitura de Sete Lagoas, uma lei de 2008, só para mostrar como funciona a questão da anistia. Então, lá em Sete Lagoas, aí ele diz que o Poder Executivo ficava autorizado a conceder anistia fiscal de juros e multa nos termos desta lei para a quitação de créditos tributários. E aí ele coloca lá, os créditos tributários, diz quais os créditos poderão ser atingidos pela anistia. Os créditos tributários vencidos e inscritos ou não em dívida ativa, já parcelados ou não, poderão ser pagos com anistia de até 100% na multa e nos juros de mora, nas seguintes condições. Anistia de 100% para pagamento à vista. Anistia de 90% para pagamento em 4 parcelas. Anistia de 75% em 5% e aí continua. Vejam, o prazo para efetuar o requerimento, né? Então, um exemplo aqui de lei, a lei para vocês darem uma olhadinha, da anistia. Então, você vai lá pagar o tributo, você deve lá, sei lá, 2.000 de tributo. E aí você tem lá R$1.000 de multa. Aí você chega lá e diz, não, eu vou pagar os 2.000 à vista. Aí eles tiram a multa, ok? Então, essa é a anistia. É em relação às penalidades pecuniárias. Então, a anistia também pode ser concedida em caráter geral e pode ser
considerada, então, ilimitadamente. Então, em caráter geral, que nem esta aqui, né? É geral, eu não sei quem são as pessoas que vão receber, vai lá pagar o tributo, recebe anistia. Ou limitadamente, pode limitar a infração da legislação de um determinado tributo, pode ser penalidades pecuniárias até determinado montante, a determinada região do território, sob condição de pagamento, enfim, pode ser estabelecida de diversas formas. E aí, como precisa de lei para isenção, também precisa de lei para anistia. Somente a lei que tem competência para instituir o tributo tem competência para instituir a anistia e isenção, tá? Então, não tem, a gente já falou sobre a isenção heterônoma que não tem. Então, só aqueles casos específicos. Mas a regra é quem só concede isenção e anistia quem tem competência para instituir o tributo. Beleza? E aí, nós vamos para as causas de extinção do crédito tributário. Então, as causas de extinção. Extingue o crédito, tá? Extingue o crédito tributário. Extinguir significa liberar definitivamente o devedor em relação ao vínculo jurídico que o prende ao credor. Ele fica liberado completamente. Extinguem o crédito as situações previstas no artigo 156. E o parágrafo único, ele vai dizer que a lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito. Então, a lei ela disciplina como é que funciona. E aí nós temos ali várias causas de extinção do crédito tributário. O primeiro deles é o pagamento, previsto lá nos artigos 157 a 163 e 165 a 169. Gente, é a forma mais comum, né? Paga, extingue o crédito. Então, o pagamento é o mais comum. O pagamento é efetuado, aí você entrega uma determinada quantia ao credor e cumpre a obrigação tributária principal, acaba ali a relação jurídica. Para que o pagamento possa extinguir o crédito tributário, deve atender os requisitos previstos em lei, que se referem aos requisitos de lugar, tempo e forma. Veja, o pagamento é efetuado em moeda corrente, né? Cheque ou vale postal. Gente, hoje em dia o mais comum é em moeda corrente. Questão de cheque, de vale postal, tinha lá no inciso 2 a estampilha, papel selado, hoje tudo está em desuso. Via de regra, o pagamento é feito em dinheiro. Você pega o boleto, você pega a guia, vai e faz o pagamento. E geralmente somente se aceita o pagamento em dinheiro. Então, está previsto em lei, pode ser por cheque, só que daí se for pago com cheque, somente se considera extinto com o resgate pelo sacato, né, por causa da situação. Mesmo que haja imposição de penalidade, a imposição de penalidade não importa em liberação do pagamento do tributo. Eu não paguei, eu devo ISS, eu devo 2.000 de ISS, não paguei no prazo certo. Aí impõe a multa. Já que eu levei a multa, eu não pago mais o tributo, só vou pagar a multa. Não, vou pagar o tributo e vai pagar a multa, tá? O pagamento de um crédito, de acordo com o artigo 158, não importa em presunção de pagamento, quando parcial das demais prestações. Por óbvio, se eu tenho 5 prestações e eu paguei a primeira, não vou presumir que eu tenha pago as outras 5. Tá? Então, tem que fazer comprovação do pagamento total. E quando total, de outros créditos referentes a mesmo ou a outro tributo. Se eu paguei o IPTU. Não, mas eu quitei o IPTU. Mas você deve ISS, não presume o pagamento dos demais, certo? O artigo 159 traz a regra do domicílio. Então, o local do pagamento do tributo geralmente será no domicílio do sujeito passivo, tá? Também em relação ao pagamento, se a legislação não fixar prazo de pagamento, geralmente ocorre 30 dias depois da data em que foi notificado, certo? A legislação tributária, ela pode estabelecer, inclusive, desconto pela antecipação do pagamento. Isso acontece, às vezes, no IPTU. Se você pagar IPTU até tal dia, tem desconto de X%. A legislação tributária pode conceder esse desconto.
o pagamento efetuado em atraso, por óbvio, e seja a cobrança de juros de mora, multa e demais penalidades. Ok? A segunda hipótese é a na verdade não, ainda não é a segunda hipótese, mas a imputação do pagamento está prevista no artigo 163, é quando a pessoa obrigada por 2 ou mais débitos de mesma natureza, ele pode indicar qual deles oferece em pagamento. Tá? Então, ela pode escolher qual que ela vai efetuar o pagamento. Quando eu tenho com a mesma pessoa jurídica de direito público, aí a autoridade ela determina a imputação do pagamento pretendida. Né? Ela é sempre autorizada pelo fisco e obedece à ordem prevista lá no artigo 163 do CTN. Tá? Primeiro os débitos do sujeito passivo, depois os débitos do responsável, depois as contribuições, depois as taxas. Então, primeiro, esta é a ordem de pagamento, se deve vários. Então, faz a imputação de pagamento. Ok? Temos também como hipótese de extinção do crédito tributário a compensação. Compensação prevista nos artigos 170 a 170A. É quando ela ocorre quando 2 pessoas são ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, e aí cumpridos os requisitos estabelecidos na lei, pode ser realizada a compensação, ocorrendo a extinção de obrigações recíprocas entre as mesmas pessoas que se reputam pagas, totalmente ou parcialmente. O 170 diz que a lei pode estipular, né, em cada caso, autorizar a compensação dos créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos do sujeito passivo contra a fazenda pública. Tá? E é vedada, do 170A, é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. Então, nos tributos federais, ela é regida pelo artigo 66 da 8383 de 91, ok? A Lei Complementar 104 restringe o direito da compensação dos valores pagos a maior, ok? Temos também como possibilidade de extinção a transação. É a proposta de um acordo estabelecido pela administração pública. Então, a transação é um acordo para concessões recíprocas que põe fim ao litígio. No CTN está prevista no artigo 171. Então, a lei pode facultar aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe em determinação de litígio e consequente extinção do crédito tributário. Claro, sempre a transação ela vai depender de lei. São feitas concessões ali por parte da administração pública. Por exemplo, ele quer diminuir despesas na cobrança de um crédito, e aí o sujeito passivo também abre mão de determinada parte, cumpre, eles se acertam e resolve ali pela transação. Tá? Então, vejam, ela pode estabelecer ali a possibilidade de transação. Temos a questão da remissão. Remissão é uma causa extintiva do crédito tributário, ou seja, é o perdão da dívida pelo credor, é a liberação unilateral da dívida pelo fisco, a remissão ela pode ser total ou parcial, está prevista no artigo 172 do CTN. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário. Aí são as condições que precisa atender para perdão ali do crédito tributário. Nós temos como causa extintivo pagamento antecipado e a homologação. São os casos de homologação para o lançamento. Você antecipou, a administração foi lá e homologou, está extinto o crédito tributário. A gente viu isso lá no lançamento por homologação. Temos a conversão do depósito em renda. Lembra que eu comentei há pouco? Você fez o depósito do montante integral, suspendeu.
você perdeu a ação, o depósito que você fez, que suspendia a exigibilidade do crédito, é convertido em renda, e aí, neste caso, a conversão do depósito em renda extingue o crédito tributário que estava suspenso. Ok? Temos a decadência e a prescrição, que nós já falamos, que são causas extintivas do crédito tributário. A consignação em pagamento, ação consignatória julgada procedente, ao seu término, ela extingue o crédito tributário. Tá? Então, no artigo 164, estabelece que a importância do crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo. E aí traz os casos no artigo 164, nos seus incisos, quando pode ser realizada a consignação. Ó, em caso de recusa de recebimento pela autoridade, de subordinação do recebimento a cumprimento de exigências, de exigência por mais de uma pessoa jurídica de tributo idêntico sobre o mesmo fato gerador. Então, você faz a consignação em pagamento e aí vai descobrir para quem que tem que fazer o pagamento, ok? Então, consignação em pagamento também. Só para cuidar, consignação em pagamento está disciplinada no artigo 164 e é a hipótese de extinção do crédito. Já o depósito do montante integral é a hipótese de suspensão, certo? Então, não confundam um com o outro. Decisão administrativa irreformável também extingue o crédito. Você fez lá o processo administrativo e não cabe mais ação anulatória desse procedimento, está extinto o crédito tributário. E decisão judicial transitada em julgado também extingue o crédito. A dação em pagamento de bens imóveis, o CTN ele passou a admitir tal possibilidade com a edição da Lei Complementar 104 de 2001, permitindo então que o contribuinte ofereça um bem imóvel para pagamento de determinado tributo. Por exemplo, devo IPTU, devo 150 mil de IPTU, tenho lá um terreno que vale 100 mil, eu ofereço o terreno para pagamento daquele tributo do IPTU e o fisco aceita, está extinto o crédito tributário. Prescrição e decadência, a gente já falou quais são as situações, né? Qual é o caso de prescrição, qual é o caso de decadência. Aqui de novo um resuminho das hipóteses de extinção. E aqui, então, um resumo total aqui do blog do Eduardo Silva, as causas de exclusão, as causas de extinção e as causas de suspensão. Vejam, são 6 casos de suspensão, 2 casos de exclusão e 11 casos de extinção. Alguma dúvida?